eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje nós vamos dar início ao conteúdo sobre verbos, ok? Então vamos dar continuidade, na verdade, e está na página de vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo, na página 249 do livro didático, verbo 3. E nós vamos iniciar, turma, a falar sobre o modo imperativo. Nós sabemos, vocês já sabem, que nós temos 3 modos: o imperativo, o indicativo e o subjuntivo. Cada um deles faz um papel na minha frase, vai ter um significado aí diferente na frase. Então, o imperativo, ele é um dos modos verbais juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação. Lembra que eu falei com vocês numa correção, se eu não me engano, sobre propaganda 2 que nós fizemos, que eu falei com vocês os verbos no imperativo, geralmente são verbos que nos levam a praticar o quê? Uma ação, tá? Então, ali, ó, interlocutor a realizar uma ação, ok? Expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma extorsão, uma ordem, comando, um conselho ou uma súplica. O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos não existe flexão na primeira pessoa do singular, eu. Então, nós vamos ver tudo isso aqui que foi falado detalhadamente, ok? Bom, exemplos de uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Então, olha, pare, o meu verbo está no modo imperativo, como se eu estivesse pedindo ou mandando. Joga o lixo fora, por favor. A mesma coisa, o verbo jogue. Resolva esse problema rápido, verbo resolva. Resolver, conjugado no modo imperativo, resolva. Vai fazer o dever de casa, vai fazer. Vendo como se eu estivesse mandando, pedindo. Sai da frente. Aí eu acho que é mais uma ordem do que um pedido, mas pode ser um pedido também. Para. Tá? Então, lá na página 250, vocês vão fazer junto comigo essa atividade. Por quê? Porque eu vou falar agora do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Nós vimos então que o imperativo, relembrando, é um modo do verbo que indica uma ação, que a pessoa pede para alguém fazer. E esse pedido também pode ser uma ordem, um conselho, pode ser uma súplica, ok? E também, lógico, um pedido. Então, na página 250, fala sobre o imperativo afirmativo e imperativo negativo através também de atividades. Eu vou fazer junto com vocês essa parte. Bom, as outras atividades de alguns textos que tem antes do verbo 3, nós vamos fazer também depois, ok? Eu não esqueci. Mas, primeiro, eu entrei aqui na gramática, para depois nós voltarmos lá à interpretação de texto, bom? Então, o modo imperativo costuma ser usado de 2 maneiras, conforme o sentido que se deseja expressar. Com a atividade a seguir, você terá a oportunidade de observar a diferença fundamental entre elas. Então, vamos ver? Não dê descarga. Está escrito aqui, vendo? Não dê descarga. Aí ele lê, o que está escrito, ele olha, e aí o que ele faz? Ele puxa a cordinha para dar descarga, e o que acontece? O gelo quebra o vaso. Na verdade, um gelo gigantesco, porque a água se transformou em gelo, porque aqui ele está naquelas casas, esqueci o nome, mas é aquelas casas que ficam na Antártida, naqueles lugares bem frios, Tanto que olha a roupa dele. Então, assinale a alternativa adequada à questão. O que ocasionou o desfecho apresentado no 3º quadrinho? Então, o que ocasionou? Peguem lá o lápis, o caderno, para vocês anotarem aí junto comigo.
Assinale a alternativa adequada à questão. O que ocasionou o desfecho apresentado no terceiro quadrinho? Então, qual foi? O personagem não viu a placa, a frase da placa não estava clara ou o personagem não deu importância à placa. Se nós voltarmos aqui, nós vamos observar que ele leu. Por que eu sei que ele leu? Porque o rosto dele está virado. Olha, automaticamente para a placa. Né? A frase da placa não estava clara. Será que não estava clara? Não dê descarga. Olha o não de todo tamanho. Então, não foi isso. Qual que seria a resposta correta? O personagem não deu importância à placa. E foi da descarga mesmo assim. Então, seria a letra B. Vocês podem colocar aí a B como resposta no caderno, página 250. Uma única palavra da placa indica uma proibição e não um conselho ou uma simples recomendação. Escreva no caderno essa palavra. Qual é? É a palavra não, que está escrita em destaque, com destaque, ok? Então, vocês anotem aí, por favor. Na frase não dê descarga, o verbo está na forma negativa do imperativo. Porque quando ele fala assim, turma, ó, não dê descarga, é como se ele estivesse fazendo um pedido ou uma ordem também, não é verdade? Só que eu tenho a palavra não, que dá o meu sentido de que na frase, um sentido negativo. Então, por isso que a minha forma está no modo imperativo, mas no sentido negativo. Então, se diz imperativo negativo, tá? Se a frase fosse de descarga, o verbo estaria no modo imperativo também, mas na forma afirmativa, ou seja, para você fazer aquilo, de descarga, bom? Veja outros exemplos do emprego do imperativo na forma afirmativa e na forma negativa. Então, vamos ver. Aqui, ó, escreva o texto com a letra de forma. Então, escreva. É como se eu estivesse pedindo ou dando uma ordem. Imperativo, afirmativo. Agora aqui, não escreva o texto com a letra de forma. A mesma coisa, é como se eu estivesse fazendo pedido ou dando uma ordem. Porém, ele vai estar no imperativo negativo porque eu tenho esse não aqui que dá a intenção de negativo na frase. Tanto as frases na forma afirmativa quanto as frases na forma negativa expressam uma ordem ou uma recomendação. Foi o que eu falei com vocês, ou um pedido. Abaixo, leia e compare as formas do verbo escrever conjugado no modo imperativo na forma afirmativa e na forma negativa. Então, vamos ver? Afirmativo primeiro, ó. Escreve tu, escreva você, escrevamos nós, escrevei vós, escrevam vocês. Isso no afirmativo. Negativo, não escrevas tu, não escreva você, não escrevamos nós, não escrevais vós, não escrevam vocês. Turma, cadê o eu? Por que não tem? Porque como que você vai dar uma ordem a si mesmo? Então, no imperativo, tanto afirmativo quanto no negativo, eu não inicio pela primeira pessoa, eu, e sim a partir da segunda pessoa, tu. Entenderam? Não tem a primeira pessoa porque eu não posso dar uma ordem, um conselho, um pedido a mim mesma, não é verdade? Imagina, escreva eu. Não é esquisito? Escreva eu. Não tem como, por isso que não tem a primeira pessoa. Quando conjugamos o verbo no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. E aqui são as formas de conjugá-los, no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, tá bom? Geralmente, com verbos na forma imperativa não se usa o pronome, por isso eles foram colocados entre parênteses nos quadros assim, ok? Por isso que eles estão entre parênteses, apenas para você entender em qual pessoa está. Observe uma frase, não escrevam nas paredes da escola. Quem que ele estava pedindo para não escrever? Vocês, ok? Então, vocês, ó, não escrevam nas paredes da escola, bom? Mas aí fica como se fosse subentendido a pessoa do verbo. Mas, com certeza, quando nós escrevemos, nós sabemos para qual pessoa se refere, para quem se refere. Outras formas verbais com o valor de imperativo. O modo imperativo nos ajuda a expressar recomendações ou ordens. Entretanto, há outras maneiras de usar os verbos para expressar orientações desse tipo. Leia essa frase e compare-a com a frase da tirinha.
não dar descarga. Nesse exemplo, o verbo está empregado no infinitivo. O que é o infinitivo? Terminado em R. AR, ER, OR ou IR, tá bom? AR. E mantém a mesma ideia de recomendação ou ordem expressa pelo modo imperativo. Então, aqui, não dar descarga, eu posso dizer também que está o quê? No imperativo, porque o verbo, a forma verbal, tem o valor de imperativo, como se fosse um pedido, uma recomendação ou uma ordem, ok? Não dar descarga, só que ele faz o quê? Ele está aqui no infinitivo. Então, quando isso acontece, eu tenho o verbo com o valor de imperativo, é como se ele estivesse imperativo também, ok? O principal erro na utilização do imperativo está relacionado com a confusão existente entre a segunda pessoa do discurso, tu, e a terceira pessoa do discurso, você. A maioria dos brasileiros utiliza a terceira pessoa do discurso, mas utiliza o imperativo na segunda pessoa do discurso, havendo assim falta de uniformidade e coesão. Então vamos ver o que é isso? Formas imperativas para tratamento com você, ou seja, que é a terceira pessoa, você. Então, como que ficaria? Você vá, você dê, você faça, você diga, você veja, você venha, né? Ou vá você, dê você, faça você, diga você, veja você, venha você, beba você, ouça você, sorria você, terceira pessoa. E formas imperativas para o tratamento com tu, segunda pessoa. Vai tu, dá tu, faz tu, diz tu, vê tu, vem tu, parte tu, bebe tu, ouve tu, sorri tu. Mas como que nós costumamos usar no dia a dia? Aqui, nós não falamos assim, vá você, nós falamos como? Vai você, em vez de vá. Não é verdade? Aqui, nós não usamos dê você, nós usamos dá você. Tá vendo? Nós usamos faça você, como usamos faz você. Então é errado, porque nós usamos a segunda pessoa para se referir à terceira pessoa. Tá vendo? Então agora vocês já sabem que o correto, quando você usar a terceira pessoa, você tem que usar dessa forma. E na segunda pessoa, dessa forma aqui. Entenderam? Então, por isso que ele fala aqui, o principal erro na utilização do imperativo está relacionado com a confusão que existe entre a segunda pessoa e a terceira pessoa. A maioria dos brasileiros utiliza a terceira pessoa, mas utiliza o imperativo na segunda pessoa do discurso, havendo assim falta de uniformidade e coesão, ok? Então, isso aqui que falou é mais o que nós usamos na linguagem informal. Tá? Na fala, pode ser, professora? Pode. As pessoas vão te entender. Na escrita, jamais. Ok? Bom, turma, eu vou deixar atividades para memorização do conteúdo dado. Ok? Do conteúdo explicado. Nas páginas 249 e 252, por quê? Porque a 251 nós fizemos juntos. 253, 254 e 255 até a questão 9. Então, a 255 é só até a questão 9, não ultrapasse, ok? Essa propaganda eu deixei aqui porque eu estou aguardando essa atividade de vocês, tá? Não deixe de me enviar. Então, as páginas são somente essas, ok? E essa atividade eu estou aguardando vocês me enviarem, bom? Bom, turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo, ok? Não esqueçam de enviar a atividade sobre, só reforçando mais uma vez, não esqueça de enviar a atividade, essa atividade aqui separada. Por que eu voltei aqui? É porque eu lembrei de uma coisa. Nessa atividade aqui, quando vocês forem fazer, eu pedi, né, que vocês produzissem aquela propaganda numa folha do próprio caderno, se preferir. Se vocês forem fazer no próprio caderno, só tomem cuidado porque ela tem as linhas e de repente isso pode atrapalhar o seu desenho. Então, se você já fez, não tem problema algum, pode me enviar. Mas se você não fez ainda, pensando melhor,
era melhor numa folha de papel ofício e depois vocês façam uma colagem no caderno de vocês, ok? Mas se você já fez, se você já postou a foto, já me enviou para eu colocar no PowerPoint na próxima aula, não tem problema, tá? Eu só tive essa ideia aqui agora, porque por causa das linhas que pode atrapalhar. E outra coisa, turma, pintem o desenho, não manda sem pintar, não, porque pintar que eu digo é com lápis de cor mesmo, não é com pintura, com tintura, com tinta, não. Por quê? Porque vai ficar mais realçado, ok? Uma dica aí para vocês, tá bom? Então, agora sim, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.